Então, pessoal, mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos agora no 10º encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, o GPEI, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Hoje, a gente vai abordar o tema Desenho Universal para a Aprendizagem na Educação Especial e Inclusiva, que será abordado pelo professor doutor Anderson Roges Teixeira Góes, da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, tenho cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou neste momento utilizando um óculos de grau de armação marrom claro, eu estou usando uma blusa marrom com alguns detalhes em preto, um batom vermelho, 3 brincos pequenos em cada orelha. O meu sinal em libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e desce no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Aqui na UFSB, eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva. A gente está aqui no campus Socígenes Costa. Eu sou doutoranda em Letras, Linguagens e Representações pela UESC, mestra em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia Normal Superior. Sou especialista em Libras, em Supervisão Escolar, Educação à Distância, Educação Especial Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado. Aqui na UFSB eu estou coordenando também os grupos de pesquisas, o GELES, que é o da Língua Brasileira de Sinais, e o grupo que a gente tem um encontro hoje, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial Inclusiva, o GPEI. Tá? Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês aqui nesse encontro. É através do GPEI que a gente almeja congregar professores, acadêmicos e demais interessados em discutir e refletir sobre os aspectos que vão envolver as concepções, os princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo. Políticas públicas e práticas de educação inclusiva, aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial, as concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas, as concepções dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades de superdotação. A gente pretende, nesses encontros, conhecer realmente as características, as diferentes abordagens inerentes ao percurso histórico da educação especial no Brasil e no mundo, discutir sobre essa inclusão escolar de alunos públicos da educação especial na rede de ensino regular. Entre outras atividades, o grupo também participa de atividades de extensão, e a gente pede para vocês nos acompanharem aí nas redes sociais, que os nossos monitores devem estar já jogando aí no chat as informações para vocês. Eu quero agradecer também, desde já, a presença dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estão aqui nesse momento com a gente para tornar essa atividade acessível à comunidade surda. A gente está hoje com a Kátia Francine Rodrigues Dionísio de Souza, do Instituto Rita de Surdos, em São Paulo, do Kerson Kleber Espínola Pereira, da UFSB, da Mileide Santos Leites, do IFBA, da Tayana Ferreira dos Santos, da UNEB, do Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado, aqui na Bahia. A gente avisa que o evento ele está sendo gravado, a gente vai deixar a cópia do vídeo disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente deixar um conteúdo novo e deixe seu like, tá? Durante esse encontro, a gente pede que, para melhor visualizar a participação de vocês durante os debates, que vocês, por gentileza, escrevam no chat colocando a hashtag GPEI, ou podem utilizar esse recurso que o Meet tem de levantar a mãozinha para vocês poderem abrir o áudio e falar, ou as pessoas surdas que estão aqui presentes com a gente também pode levantar aí a mãozinha para poder sinalizar, tá bom? Até o final do encontro, a gente irá disponibilizar também um link para registro da frequência. Eu solicito, por gentileza, que, com exceção do palestrante convidado e dos intérpretes de Libras,
que a gente deixe os áudios e as câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, por parte das pessoas surdas que estão aqui presentes, tendo em vista a plataforma Google Meet. Se tiver muita câmera aberta, fica mais difícil para eles conseguirem encontrar os intérpretes na sala, tá bom? E, para dar início, então, ao nosso 10º encontro do GPI, eu convido o professor doutor Anderson Roges Teixeira Góes, da Universidade Federal do Paraná. Ele é pós-doutorando pela Unespar, ele é doutor em métodos numéricos em engenharia, ele é mestre em métodos numéricos em engenharia, especialista em tecnologias e educação, especialista em desenho aplicado ao ensino da expressão gráfica, é licenciado em matemática. O professor ele é bolsista produtividade em desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora pelo CNPq. Atualmente, ele é professor efetivo do Departamento de Expressão Gráfica, do Programa de Pós-Graduação em Educação, Teoria e Prática de Ensino, e no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, todos da Universidade Federal do Paraná. O professor possui experiência de 14 anos na experiência na educação básica, nas disciplinas de matemática e desenho geométrico. Ele é líder do grupo de estudos e pesquisas em educação, tecnologias e linguagens, e ele é membro gestor dos novos arranjos de pesquisa e inovação tecnologia assistiva, da Fundação Uralcária. Ele é idealizador da REI, a Rede de Educação Inclusiva. Professor, seja muito bem-vindo ao UFSB, fique à vontade. É um prazer tê-lo com a gente. Obrigado, Daniane. Agradeço pelo convite de estar aqui, socializando um pouco o que a gente desenvolve, né, o que desenvolvemos. Quando eu falo a gente, eu estou incluindo o nosso grupo de pesquisa, como a Daniane já disse, né, o GEPTEL. Tá? Então, só para me apresentar um pouquinho, a minha característica, na minha descrição, eu sou um homem de 45 anos, tenho barba, né, a barba e meu cabelo são escuros, faço uso de óculos, tá? Óculos com armação mais fina, estou vestindo uma camisa polo, vermelha, e atrás de mim, eu estou aqui num quarto que nós temos em casa, que é um escritório, então atrás tem algumas pinturas, alguns desenhos da minha filha, de 7 anos, e do outro lado tem alguns livros, algumas coisas nesse sentido, tá? Então, agradeço, né, novamente de estar aqui. Não tenho sinal em Libras, né, e porque as minhas pesquisas, eu não tenho uma aproximação grande com a comunidade surda, né, e eu entendo que o sinal vem quando a gente tem realmente essa aproximação, né? Então, quando tiver essa aproximação, com certeza será atribuído, né, um sinal, tá? Então, a Daniane me convidou para fazer uma fala sobre o DUA, tá? E a temática era o DUA, então, na educação especial inclusiva. Então, eu disponibilizei para o grupo de pesquisa da professora Daniane um texto que vai trazer um pouquinho do que eu vou estar falando aqui, então eu não vou me aprofundar ao texto, mas vou comentar algumas coisas em que o texto vai ser a base para o que a gente vai estar discutindo aqui, tá? Então, como a professora Daniane disse, eu tenho várias atividades que eu estou desenvolvendo, né? Nessa tela inicial, nós temos alguns dos logos do que a professora Daniane nos trouxe, o logo da Universidade Federal do Paraná, do Instituto Federal, em que a gente tem parcerias, do grupo GEPTEL e do grupo Tessitura, dos programas de pós-graduação que eu atuo, e assim por diante, vários outros logos, tá? Nos meus slides, eles possuem algumas imagens, mas essas imagens são mais imagens para dar um equilíbrio ao texto. Então, quando elas forem realmente necessárias para o texto, eu faço a descrição delas. Se eu não fizer a descrição, é só realmente uma imagem ilustrativa, né? Não é uma imagem que influencia no texto, mas sim para que não ficasse só um texto puro, né? Porque eu trabalho numa área que é a expressão gráfica, então a gente trabalha com a questão do design também, e para dar um equilíbrio nesses slides, tem algumas imagens, mas não que elas são fundamentais para o texto, tá? Então, pode passar, por favor. Então, o que eu vou estar trazendo aqui nessa fala?
Eu vou trazer o conceito de acessível e universal, para que a gente recaia no desenho universal, para recair no desenho universal para aprendizagem. E aí, com isso, trazer algumas das ações que nós desenvolvemos dentro do GPTEL, que é o nosso grupo de pesquisa, que vão ser recursos desenvolvidos, que eu vou estar mostrando, e dentro dos recursos nós temos tanto os artefatos, quanto práticas, e também recomendações, uma vez que nós já temos um arcabouço, uma quantidade razoável de pesquisas, nós já podemos estar indicando algumas formas de se fazer, tá? Então, que seriam as nossas recomendações. Próximo slide, por favor. Kátia, Tayana. Obrigada. Eu trouxe aqui, então, uma imagem, e nessa imagem eu vou explicar em duas partes, e, ao mesmo tempo, vou fazer a descrição, tá? Então, do lado... deixa eu ver, do lado direito da tela, isso, do lado esquerdo, não, do lado esquerdo da tela, é o mesmo lado que eu estou vendo. Eu tenho uma questão de dificuldade de lateralidade, tá bom? Não foi desenvolvido isso quando eu era criança, então a minha lateralidade é algo que eu levo, infelizmente, pro resto da vida, né? Por isso que a pré-escola é essencial, tá? Eu fui na pré-escola, mas não foi desenvolvido isso corretamente comigo, tá bom? Então, do lado esquerdo aqui da nossa tela, olhando, né, para a tela, nós temos 3 aparelhos telefônicos públicos que estão fixados numa parede, sendo que um deles não se mantém na mesma altura que os demais, ele está mais baixo, tá? Esse telefone público que está mais baixo está sendo utilizado por uma jovem, né, que faz uso de cadeira de rodas. E o aparelho que está ao lado sendo utilizado por um jovem que não faz uso de cadeira de rodas. E aqui nós temos um exemplo do conceito de acessível, tá? Porque esse produto, da forma com que ele foi concebido, ele não foi pensado nas pessoas com deficiência, sobretudo uma pessoa com cadeira de rodas e assim por diante, né? Aqui, neste caso, para que a pessoa com cadeira de roda tivesse acesso ao aparelho, ele foi deslocado, foi feita uma adaptação posterior ao projeto, tá? Então, mesmo assim, ele mantém algumas características que não é acessível para a pessoa com cadeira de rodas. Por exemplo, o gancho do telefone, ele está na lateral do aparelho, o que dificulta a pessoa com cadeira de rodas também estar fazendo uso, né? Já do lado direito da imagem, nós temos o que a gente chama de um projeto universal. Então, nós temos 3 totens, vamos chamar dessa forma, e nesses totens nós temos o aparelho telefônico, todos nos 3, né? Cada um desses 3 aqui, eles são exatamente iguais. Então, nós temos, mais ou menos no meio desse totem, um aparelho telefônico. Acima desse aparelho, nós temos uma placa com algumas informações. Acima, nós temos como se fosse quase um toldo para esse totem. E acima desse toldo, nós temos ainda um pictograma de um fone de aparelho telefônico, né? Esse projeto, ele está sendo utilizado tanto pela mesma jovem, né, com cadeira de rodas, quanto o rapaz andante, tá? Ele tem algumas outras informações que torna ele o que a gente chama de projeto universal. Então, quando eu consigo visualizar esse totem, ele tem esse pictograma, e esse pictograma já me indica que é um aparelho telefônico. Mas abaixo, né, então ele vai trazer algumas informações, essas informações aqui, ela pode ser mais acessível, vamos dizer assim, se trazer outras formas de linguagem, como o Braille, por exemplo, né, outras formas de comunicação ali, outra forma de escrita. A gente já percebe que nesse modelo, o gancho do telefone, ele está à frente do aparelho, o que facilita, né, pessoas com uma mobilidade reduzida, com alguma outra necessidade de estar fazendo uso de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, perceba, o que nós temos? Nós tínhamos na primeira imagem que teve que ser feita uma adaptação, uma adequação para ele se tornar acessível, e já na segunda imagem, não. Todas as pessoas estão utilizando o mesmo produto, tá? Então, essa é a diferença entre conceito acessível e universal. E é isso que nós vamos trazer, então, para o próximo slide, que vai tratar sobre o desenho universal. Tá? Nesse slide, nós temos 2 fotos
que nessa foto, o que nós temos? Então, do lado esquerdo e abaixo, nós temos uma escadaria. Essa escadaria, ela é interceptada, né? Há uma interseção com uma rampa, tá? E assim, a imagem de cima é a mesma escadaria, só que de uma vista mais ampla, vamos dizer assim. É um projeto que, numa primeira análise, a gente pode afirmar que ele estaria dentro de uma concepção de um desenho universal, mas quando a gente começa a analisar muito a fundo, a gente vê que algumas deficiências, talvez, ou necessidades, não são ainda atendidas, né? Mas quando a gente começa... Por quê? Bom, primeiro, uma pessoa com cadeira de rodas consegue fazer o uso dessa escada, a rampa, ela tem uma inclinação tranquila ali, então ela consegue estar utilizando. Uma pessoa que precisa fazer o uso, por exemplo, da escada, mas precisa de um apoio, ela tem corrimão nessa escada, pode fazer o uso. Quem não tem necessidade de utilizar rampa, nem utilizar um apoio, pode fazer o uso pela escada normalmente, né? E aí, quando eu mostrei essa imagem para minha supervisora do pós-doc, ela, mas eu não consigo usar essa escada mesmo dessa forma, porque eu precisaria da rampa e um suporte nesta rampa, né? Então, aí eu fiquei assim, nossa, ele não está dentro realmente de uma concepção de desenho universal, mas ele está muito próximo do que seria essa concepção de desenho universal, que é atender todas as pessoas, né? É uma escadaria, então, que está lá no complexo do tribunal em Vancouver, e foi construída em 1983 pelos arquitetos Arthur Erickson e a arquiteta paisagista Cornélia Oderlander. Tá? Pode passar, por favor. O desenho universal, só para vocês entenderem, um projeto que está dentro do desenho universal, ele tem que cumprir 7 princípios. Eu não vou trazê-los, quer dizer, eu trouxe aqui escrito quais são esses 7 princípios, mas eu não vou detalhar cada um deles. Tá? Então, um projeto para ser dentro do desenho universal, ele precisa ter uma informação perceptível, um baixo esforço físico, ser flexível no uso, ter um uso equitativo, ser abrangente, tolerante ao erro e uso simples e intuitivo. Então, existe toda uma teoria por trás do desenho universal, que é uma teoria que surge, os ideais, né, as ideias de tudo isso surge lá da Segunda Guerra Mundial, quando os ex-combatentes vêm para o Brasil, para os Estados Unidos, voltam para o Brasil todos, né, muitos deles mutilados, já não podem mais viver da forma que viviam antes, que não, e não possuem ambientes, produtos adaptáveis, tá? E aí começa-se, então, essa questão de se pensar em projetos, e não só projetos, mas a questão arquitetônica, para todas as pessoas, tá? Aqui eu trago uma foto que seria de quem idealizou esses princípios do desenho universal e trabalhou muito na concretização disso, né, que é o Ronald Mace. Ele foi um arquiteto, né, porque ele faleceu tem alguns anos, há poucos anos, tá, não muitos. Ele foi um arquiteto que, após um acidente que ele teve, ele passou a usar cadeira de rodas e respirador artificial, tá? Pode passar para mim, por favor? Então, toda essa ideia do desenho, da acessibilidade, do que é universal, de um projeto universal, de um desenho universal, lógico que vai influenciar também na escola, né? Já que o desenho universal ele está influenciando a arquitetura e os produtos, a escola, ela está dentro de uma arquitetura e faz uso de diversos produtos. Mas existe um recurso pedagógico dentro da escola que não caberia dentro do desenho universal, que é a prática do professor, que é o planejamento, que é o fazer com que os estudantes aprendam. Então, para isso, né, aí um centro de aplicação dos Estados Unidos, o que é o CAST, né, o CAST, ele desenvolve, através de seus estudos, o que a gente chama, então, de desenho universal para aprendizagem. E aí a gente precisa ter alguns esclarecimentos desse termo, né? Primeiro, o que é o desenho? O desenho, ele está ligado ao design, tá? Tanto que o termo em inglês é design, a tradução para a língua portuguesa do Brasil, ela é sugerida utilizar, na verdade, design e não desenho, tá? Porque para nós, brasileiros, desenho, ele não tem a mesma
mesmo significado do que desenho em Portugal, por exemplo, que é muito bem claro quando eles falam em desenho, que é esse planejar, né? Para nós seria mais realmente a gente, já que a palavra design ela é incorporada ao nosso dicionário, tá? Utilizar a palavra design. Tanto que nós temos uma versão 2024, que é o DUA 3.0, e no DUA 3.0 é indicado, então, design. Eu fui uma das pessoas que fez a validação dessa tradução para o CAST, eu, o professor Eládio, um doutorando meu e mais a professora Raquel. Nós fizemos, então, essa validação da tradução para o CAST. Então, o design, por quê? Porque o design ele vai envolver tanto a idealização, a criação, o desenvolvimento, a configuração, concepção, elaboração e especificação, tá? De produtos. Aqui, no caso, um recurso pedagógico, que seria a nossa metodologia, o nosso planejamento, tá? Universal. Bom, que universal que é isso? Tá? Já escutei muitas críticas, mas como assim uma prática universal? Né? Uma prática que eu vou fazer, vou planejar e vou aplicar para qualquer turma, em qualquer lugar? Não. O universal é o nosso universo, que é a sala de aula. Então, é um planejamento para aquela sala de aula. Para quê? Para que os alunos consigam aprender. Tá? Então, é planejar para aquela turma, para aquele meu público, para aquele meu universo, para que consigam aprender. Tá? Eu trago aqui alguns termos que se tem sobre o desenho universal para aprendizagem no Brasil, como, ao invés de para a, da, na, de, aprendizagem, né? E o desenho universal também, o design universal para aprendizagem, que é o recomendado, então, pelo CAST, tá? Talvez a gente tenha que fazer uma transição no tempo agora, né? Fazer uma transição do desenho universal para o design universal. Isso vai demorar um pouquinho mais, porque as pessoas já estão acostumadas a chamar de desenho universal. Apesar que a maioria chama de DUA, né? Então, eu acho que o termo ali fica mais fácil, talvez a gente mudar de uma maneira mais rápida, né? Pode passar, por favor. Então, o DUA, ele é uma estrutura, ele é composto de um framework, né, um quadro organizativo, que otimiza, que procura, esse quadro, trazer estratégias para a gente otimizar o ensino e aprendizagem de cada estudante. Então, são sugestões que podem ser combinadas com a finalidade de reduzir barreiras, maximizar oportunidades de aprendizagem de cada estudante. E o principal de tudo, você vai trazer o aluno para o centro desse currículo, tá? O aluno é o centro do currículo no DUA, tá? Pode passar um pouquinho, por favor. Então, ele vai nos transportar, o DUA vai fazer com que a gente pense e planeje de tal forma que cada estudante da sala de aula seja, né, parte desse processo de aprendizagem, que ele tenha oportunidade plena de participar, tá? Que independente de suas individualidades, sejam elas físicas, sensoriais ou cognitivas, ele seja parte desse processo. Então, quando eu vou planejar uma prática pensando no DUA, então a primeira coisa é a gente conhecer esses nossos estudantes. Se eu não sei quem são os estudantes, eu não vou planejar DUA. E aí eu já escutei algumas coisas assim. Uma professora uma vez, orientadora, me disse, mas o meu estudante, me orientando, ele planejou e foi aplicar, e não deu certo. Mas a gente estava no meio de uma banca, não deu para eu entender muito bem como que foi essa aplicação, mas pela forma com que foi exposto, me deu a entender que não se conhecia esses estudantes. Tá? Simplesmente a pessoa, não, eu vou fazer uma prática, aí nessa prática, então, eu vou trazer, como o DUA diz, eu vou trazer diversos recursos, então eu vou trazer vídeo, áudio, isso e aquilo, e outro aquilo, e vou lá aplicar, numa sala que eu nem conheço, tá? Então, aí a gente já começa de uma maneira totalmente errada, a forma de planejar DUA, porque a primeira coisa é saber quem são esses nossos estudantes, tá? Porque cada estudante, ele vai ter uma forma de aprender isso, várias teorias já nos dizem, né? Então, como que eu vou contemplar cada uma delas? E o DUA, ele vai trazer algumas sugestões para isso. Pode passar, por favor.
Pode passar, por favor? Ok, obrigado. Então, o DU é uma maneira de agir sobre o planejamento, e ainda aqui no planejamento ele vai envolver a metodologia, os objetivos de aprendizagem, os materiais didáticos e avaliação, então ele envolve tudo isso, tá? Só temos que tomar um cuidado que quando a gente fala em materiais didáticos, o material didático em si, se for um aparato físico, ele precisa estar dentro da concepção do desenho universal, né? Porque ele vai precisar atender todos os nossos estudantes, tá? Que mais aqui? Algo bem importante, né? Que ele não se limita ao aprendizagem de estudantes com deficiência ou necessidade educacional específica. É lógico que quando nós temos um estudante que é apoiado pela educação especial em sala de aula, a gente vai ter um foco primário, né? Primeiro ali, priorizar esses estudantes. Mas dentro da sala de aula, a gente tem estudantes que aprendem, por exemplo, ao invés de falar de como eles aprendem, eu vou trazer o seguinte exemplo. Muitas vezes a gente está em sala de aula e a gente sabe que o estudante conhece um certo conteúdo, e aí nós fazemos uma avaliação, muitas vezes é uma avaliação tradicional, tá? E o estudante não vai bem naquela avaliação tradicional. E a gente se pergunta, ou até comenta com algum colega nosso de turma, né, digamos assim, que dá aula para a mesma turma, nossa, aquele estudante sabe, mas na hora que chega na prova ele não mostra tudo aquilo que ele sabe, tá? Mas por que ele não mostra tudo isso? Porque aquela forma de ser avaliado não é a melhor forma, ou não é a forma adequada para que aquele estudante demonstre o que sabe, tá? A gente precisa de uma prova escrita individual para que o estudante mostre o que ele sabe, se eu, ao passar entre eles, enquanto eu estou fazendo a mediação, eu sei tudo aquilo que ele realmente sabe. Então, fica essa questão, tá? Então, qual que seria? Veja, eu estou falando de um estudante, de repente, que não é atendido pela educação especial, mas aquela forma de avaliação não está sendo adequada para ele. Então, eu tenho que proporcionar outras formas de avaliação para que esse estudante também possa demonstrar aquilo que ele sabe, tá? O conhecimento que ele tem. Pode passar, por favor. Ok, pode passar isso também, que eu já acabei falando um pouquinho, tá? Lógico que tudo isso vai envolver uma flexibilidade do professor, porque não adianta nada de eu vir, escutar sobre o DUA e voltar para a sala e continuar fazendo a mesma coisa. Se eu não mudar a minha forma de pensar, né? Se eu não fizer a flexibilidade nesse meu currículo, e aqui flexibilidade a gente tem que entender que não é exclusão de conteúdos, né? Quando eu digo que eu vou flexibilizar algo. Porque nós vimos em certo momento aí que quando a gente dizia, vou flexibilizar, e algumas instituições ainda fazem isso, tá? Vou flexibilizar o currículo. Então isso daqui o estudante não vai precisar, não vou apresentar a ele. Tá? Eu tô tirando um direito de acesso a um conteúdo pro meu estudante. Não, isso aqui ele não vai aprender. Não, isso aqui ele não precisa, porque ele não vai nunca mais aplicar. Não. Eu tenho que demonstrar, tenho que mostrar o conhecimento para ele, tá? O que está acontecendo é que existem barreiras que estão fazendo com que esse estudante não tenha acesso a esse conteúdo e não consiga aprender, tá? Não é retirando coisas, né, retirando conteúdos que eu vou solucionar o problema, não. Se a minha metodologia continuar da mesma forma, o que adianta? Não adianta nada, tá? Lógico, vão ter em alguns momentos, o CAST, ele diz que a exclusão de algum conteúdo para o estudante, ela pode ocorrer, mas assim, em maneiras muito específicas, tá? Então, por exemplo, um caso que, inclusive, está no site do CAST a gente tem um estudante que precisa saber pintar, tá, com tinta a óleo. Esse é o problema do professor. O professor quer ensinar, quer que o objetivo do professor, tá? Ele quer que o aluno saiba pintar com tinta a óleo. Com pincel ainda, tá? Bom, mas aí a gente pode começar a se perguntar, tá, mas esse objetivo, é o objetivo realmente que o aluno precisa saber pintar com pincel e tinta a óleo? Bom, porque se for saber pintar, não precisa ser com pincel. A gente sabe que existem vários tipos de recurso, desde o dedo,
né? A um cotonete, a qualquer outro instrumento aí que pode ser riscante. É necessário que seja tinta a óleo? Porque se não for, também posso trocar, porque vai, né, de repente eu tenho um aluno na sala que tem alergia a tinta a óleo. Eu vou submeter esse estudante a pintar com tinta a óleo? Então, a gente precisa também uma outra condição, que é, qual é o plano de aprendizagem desse nosso estudante? Porque quando eu falo, e vocês devem ter percebido que eu frisei um pouquinho, o que o professor tem como objetivo para os estudantes é saber pintar com pincel e tinta a óleo. Isso é o que o professor quer. Mas qual é realmente a aprendizagem? Qual é realmente o plano de aprendizagem? O que esse aluno realmente precisa saber? Então, esse é um outro problema dentro do nosso planejamento, tá? Um outro desafio é retirar os construtos que são irrelevantes. Eu poderia ter como objetivo saber pintar. Às vezes é isso que o professor realmente precisa, que o aluno precisa. Saber pintar. Tá? Lógico, se for lá no curso, vamos pensar no curso de graduação, em artes visuais, né, ou qualquer nesse estilo, onde tem uma cadeira específica, em que precisa saber pintar com tinta a óleo, ok, né? Esse é um objetivo para aquela disciplina. E aí, se eu tenho um aluno que não pode utilizar tinta a óleo, o professor vai ter que, ou ainda, nesse sentido, trocar o tipo de tinta, ou sim, o aluno tem que ser dispensado desse tipo de atividade, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado só com essa questão do que é flexibilização, que muitos ainda pensam que é retirar esses conceitos, tá? Pode passar para mim, por favor? Então, as barreiras a serem derrubadas estão no contexto escolar, nas estratégias utilizadas na sala de aula, no ambiente, nos sujeitos que compõem a parte da sociedade, tá? Pode retirar para mim, por favor. O DUA, ele vai proporcionar estratégias que consideram a variabilidade de recursos de aprendizagem, e essa variabilidade, a gente tem que deixar bem claro que é o seguinte, não é assim, hoje eu vou utilizar vídeo, amanhã eu vou utilizar um cartaz, depois amanhã eu utilizo um livro, e assim por diante, várias mídias diferentes, mas uma mídia em cada aula. Não, é para o mesmo conteúdo disponibilizar diferentes mídias. Por quê? Eu tenho estudante que aprende melhor se ele lê, tem outro que vai aprender melhor se ele visualizar o conteúdo, tem outro que vai aprender melhor por uma aula expositiva, tem outro que vai aprender melhor se fizer trabalhos em grupos. Então, essa variabilidade de recursos é que é importante, mas é em cada conceito que eu vou estar trabalhando. Não é hoje eu utilizo isso, e amanhã eu utilizo outro recurso, e amanhã eu utilizo, tá? Porque a maioria dos professores estão acostumados a isso, né? Hoje eu vou trazer um vídeo, amanhã eu trago um texto, outro... Não, vamos trazer tudo isso, tá? E é possível, tá? A flexibilidade na apresentação dos conteúdos, com as diferentes mídias, redesenhos de avaliação, tá? Movimentos que estimulam a inovação e a criatividade do professor. Então, lógico, aqui, quando a gente começa a pensar no DUA, a gente tira o professor da zona de conforto dele, tá? Porque aí o professor precisa ser criativo, precisa repensar nos seus processos, e é um movimento que a gente chama recursivo, né? Eu vou para a sala de aula, volto, penso, repenso, e assim por diante, tá? Pode passar, por favor. Coloca em pauta a criatividade, como eu já disse, explora formas de aprendizagem, estimulando formas de expressão, encoraja cada sujeito em sua jornada educacional. Ok, pode passar, já comentei um pouquinho sobre isso. Aqui eu trago uma imagem, e nessa imagem aqui nós temos 5 estudantes, tá? Que estão, alguns fazendo uso de livros, outros de notebook, tá? Um desses estudantes está dizendo, né, tem um balãozinho dizendo, tem necessidades diferentes, o outro vem de diferentes origens educacionais, o outro tem diferentes períodos de atenção e interação, o outro tem diferentes habilidades de linguagem, e outros têm diferentes origens culturais. Então, vejam só, é isso que a gente se depara em sala de aula, com essa diversidade de estudantes. Tá? Então, por isso que é fundamental a gente planejar em DUA.
né? Ou com DUA, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui, muitos professores reconhecem suas práticas, né? Muitos professores reconhecem suas práticas em diversas sugestões do DUA, mas as barreiras para metas de aprendizagem ainda podem estar presentes, que é o que eu estava comentando agora, que às vezes o professor aplica numa aula uma coisa, numa aula outra. Meu Deus, cadê Kelly? Tá? Pode passar, por favor. Bom, eu vou falar um pouquinho, então, eu trouxe, então, de uma maneira muito geral, o que é o DUA, certo? No texto que foi disponibilizado para o grupo, tinha ali mais informações do DUA, de como pensar esse planejamento. Então, eu vou trazer aqui o que a gente tem feito no nosso grupo de pesquisa. Tá? Então, o nosso grupo é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Tecnologias e Linguagens, o GEPTEL. Eu sou o líder, professor e pesquisador, professora Elisa, também professora e pesquisadora, e a professora Priscila, também professora e pesquisadora. Então, nós três lideramos essa linha que está relacionada à educação inclusiva, sobretudo na educação matemática. Então, os nossos orientandos de mestrado e doutorado são da linha de educação matemática. Né? Nós três somos formados, somos licenciados em matemática, então as nossas linhas seguem nessa direção, nossas pesquisas. Tá? Pode passar, por favor. Então, nós temos, assim, diversas pesquisas que já foram defendidas. Aqui eu trouxe uma imagem de 8 pesquisas que foram defendidas, tá? Uma delas foi aplicada num centro educacional, Centro Municipal de Educação, de Atendimento Educacional Especializado, né? Com atendimentos individuais, não em atendimentos individuais, porque quando a gente pensa no DUA, a gente está pensando sempre em atender os diversos alunos que estão compondo aquele universo, né? Quando eu tenho um atendimento individualizado, muitas vezes eu tenho o PEI, né? Já tenho o PEI lá feito, eu já sei como eu tenho que trabalhar com aquele estudante. Então, eu costumo dizer que o DUA a gente acaba aplicando quando a gente tem mais de um estudante, porque eu tenho que fazer um planejamento que atenda esses 2 estudantes, 3 estudantes, o total de estudantes que eu tiver dentro da minha sala, tá? Então, nesse Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, a mestranda, ela tinha alguns atendimentos da área visual, de altas habilidades, e um outro que eles chamam, se não me engano, pedagógico. E nesses atendimentos eram ou em duplas ou em trio. Então, uma das fotos que nós temos aqui, que é do lado direito inferior, tem 3 estudantes ali fazendo uma atividade com um jogo. Essa foto é dessa pesquisa, tá? Então, ela fez todo um planejamento DUA para atender esses 3 estudantes ao mesmo tempo. Então, aí aqui sim cabe o DUA. Porque aí, um estudante tem uma certa característica, uma certa habilidade, uma certa necessidade educacional especializada, tá? O outro também tem as suas individualidades, e o outro também. Então, como que eu vou atender esses três estudantes em suas individualidades dentro do mesmo planejamento, tá? Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida pela Elis, depois eu coloco o nome aqui, o link certinho no chat, e é uma pesquisa bem interessante porque mostra realmente como o DUA pode estar sendo utilizado aqui nesse ambiente que muitas vezes as pessoas pensam que o DUA é somente para aplicar lá na escola, na classe comum, né? E nós mostramos que não, que o DUA ele pode ser aplicado ali em outros, na educação especial mesmo, tá? Eu não vou conseguir detalhar a pesquisa pelo tempo que nós temos, mas eu vou deixar indicado para vocês qual é a dissertação, para quem quiser ler depois, tá? E aí nós temos outras pesquisas todas envolvendo matemática. Temos desde que partem de ensino de geometria, onde os estudantes mediram todas os ambientes, aí depois eles reconstruíram essa escola, já pensando também numa escola mais acessível, mas algumas coisas elas ficam nessas práticas que a gente faz, que vai além do que aquilo que a gente tinha como objetivo principal, que é o estudo da matemática, tá? Então, por exemplo, nessa prática de geometria, por exemplo, foi para o 9º ano, no 8º ano.
E eles estudaram toda essa questão de acessibilidade também dentro da prática, porque eles fizeram um projeto de como uma escola deveria ficar para ser mais acessível, já que a gente estava trabalhando geometria, né? Eles verificaram que a escola tinha degraus em cada uma das portas, que se tivesse um estudante cadeirante ali, isso dificultaria o acesso do estudante às salas, não só ali, mas no banheiro. Em todas as portas, praticamente, da escola toda, tinha degrau, tá? Eles começaram a fazer uma lista de tudo que deveria ser retirado como barreira da escola para tornar a escola mais acessível. Essa lista foi levada para a direção. Depois aconteceu a sorte, né, de uns 3 meses depois que a pesquisa estava ocorrendo, foi dito que a escola passaria por uma reforma no próximo ano, então essa lista foi levada, inclusive, para que fosse verificado, e realmente essa questão dos degraus foram retiradas, né? Mas algo mais importante é que no outro ano, a professora de matemática, ela acompanhou então esses estudantes para o 9º ano, e teve uma feira de ciências, e nessa feira de ciências eles decidiram tratar do assunto acessibilidade na escola, né? Acessibilidade e inclusão. Então vejam, a gente trabalha numa pesquisa em mestrado, né? Uma professora com seus 30, 35 alunos, tentando fazer com que eles aprendam a matemática de uma maneira mais acessível, vamos pensar assim, mas a gente extrapola esse conceito da matemática e vai para um conceito de cidadania, né? Um conceito de humanidade, um conceito de respeito às diferenças, que eles levam para o próximo ano, que não é a professora que está trabalhando com eles, era numa feira e não era ela a orientadora deles, né? E eles decidem trazer aquilo que eles tinham visto no ano anterior para aquele ano, né? E eu acho que isso é uma das coisas que a gente, dentro das nossas pesquisas, a gente valoriza bastante, porque todas as nossas pesquisas, elas partem nos primeiros encontros com os estudantes, sempre de uma roda de conversa relacionada sempre à inclusão, tá? Inclusão, acessibilidade, os estudantes passam isso. E a gente vê que está dando certo quando a gente escuta esse tipo de relatos dos nossos orientandos, né? Porque a gente precisa fazer com que essas crianças tenham essa empatia, essa forma de pensar, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, né? Inclusiva no futuro, tá? Bom, pode passar um pouquinho para mim, eu não vou conseguir falar aqui todas as pesquisas. Dentro do grupo a gente desenvolve alguns produtos, então esse aqui é um adaptador para tesoura, não sei se vocês conhecem esse tipo de tesoura, mas ele é uma tesoura para auxílio na educação especial, sobretudo na educação especial, né, onde o aluno coloca o dedo nas pegas ali da tesoura e o professor também, né. Então é uma tesoura com dupla pega ali, digamos assim, né? Mas não é um recurso que foi pensado lá na educação especial, mas a gente pode considerar ele como não sendo só uma tecnologia assistiva, mas como sendo um produto pensado no desenho universal, tá? Por quê? Porque uma criança que, mesmo que ela não tenha uma deficiência, né, não tem uma mobilidade reduzida ali para poder, não tem a pega para fazer o uso dessa tesoura, uma criança em fase de aprendizado de tesoura, ela pode estar utilizando essa tesoura, né? Então, facilita isso. Já tivemos relatos que uma criança que fazia 1 ano que não conseguia fazer o uso da tesoura, com apenas 2 utilizadas com a mãe, aprendeu a utilizar a tesoura, tá? Então, os nossos projetos dentro do nosso grupo, a gente pensa sempre nessa ideia do que é ser universal, tá? Pode passar o próximo, por favor. Aqui nós temos uma balança, que é para ensinar a questão de equação do 1º grau, que é lá da matemática, então ela é uma balança grande, tem os pezinhos que não estão aqui, que são todos pesos para ser tateado, tem inscrição em braille, quando tem alguma representação de informação que é necessária, tá? Pode passar, por favor. Aqui também é para matemática, para trabalhar equações do 1º grau, do 2º grau e assim por diante. Pode passar. E aí, quando vem alguma demanda que não é da matemática, a gente também atende. Então, aqui nós temos, na tela, temos alguns órgãos humanos modelados, e o que está no meio aqui com fundo preto e impresso em branco
é um modelo já impresso mesmo, é uma foto isso aqui, do que nós fizemos na impressora 3D, tá? Aqui, se eu não me engano, é o rim, acho que é o rim. E ele tem texturas, o tamanho dele é muito próximo do que seria para uma criança de 10 anos. Junto desse material vai uma plaquinha com o desenho do órgão e também escrito em tinta, escrito em braille, com a mesma textura. Esse órgão vai ter a mesma textura do material que o aluno pode manipular também, tá? Então, uma demanda de um professor de da região metropolitana aqui de Curitiba. Pode passar. Aqui nós fazemos também algumas representações táteis, né? Então, alguns problemas matemáticos necessitam da representação tátil. E aí nós desenvolvemos alguns materiais táteis, pode passar. Então, tudo feito na impressora 3D. Esse aqui é um material que surge daquele anterior, só que ele é um material dinâmico. Então, nós temos aqui diversas peças, todas essas pecinhas, essas peças representam óculos, camisetas, camisas, frutas, sólidos, polígonos, perdão. E todas elas têm ímã, porque essa placa cinza que está no meio da tela, ela é uma placa de aço. Então, a gente pode pôr esses elementos para compor problemas matemáticos, né? Então, tem até algumas simbologias ali em preto, né? Umas setinhas, uns círculos e umas ovais, um ponto de interrogação, que é exatamente para a gente representar problemas matemáticos nessa placa. E o aluno, depois, ele pode ir movimentando elas para fazer a solução também do problema. Tá? Isso surge, lógico, esse material surge do meu pós-doc, onde dentro da teoria que a gente trabalha com a minha supervisora, eles já têm validados que os enunciados para a matemática têm que ser objetivos e curtos, e precisa ter sempre uma representação gráfica. Mas aí o problema era, eles possuíam sempre o objetivo, o enunciado curto e objetivo, e a representação no papel. Tá? Mas aí, como nós aqui do GPTEL, então, trabalhamos com a questão universal, como que nós vamos trazer isso também, por exemplo, uma pessoa cega, ou baixa visão, ou quem precisa de um material tátil. Né? Tem muitos estudantes que precisam tatear. Então, não, vamos desenvolver um material. Então, fizemos primeiro a primeira versão, só que ela é estática, aí para cada problema a gente teria que fazer uma placa daquela. E aí eu falei, não, a gente precisa de uma coisa mais dinâmica, né? Aí trouxemos esse material, que inclusive quando ele pode estar manipulando ali, montando seu próprio problema, né? Pode passar, por favor. Inclusive a Daiane, que está aqui na sala, vai fazer a aplicação desse material essa semana para a gente testar a usabilidade. Dentro dessa formação, do que nós fazemos aqui, mais 5 minutinhos eu termino, tá, eu acho. Dentro do que nós fazemos também, a gente faz as formações, como eu estou fazendo aqui, pode passar, por favor, e às vezes é presencial, aqui foi da UFPB. Temos alguns jogos também, para trabalhar a formação dos professores, então quando é um grupo menor de formação, para formação, a gente tem um jogo que nós desenvolvemos, e agora está na 3ª versão já, para trabalhar a questão do desenho universal aprendizagem, um jogo de tabuleiro. Pode passar, por favor. Algumas cartilhas que estão... Essa cartilha, na verdade, essa e mais 2 é de um projeto. Eu estou terminando de fazer a revisão delas para a gente estar publicando. Tá? Então, ele é feito já numa linguagem mais acessível, que é uma cartilha para atender a comunidade em geral, não só a comunidade escolar. A comunidade escolar, né? Porque envolver pais e alunos e assim por diante, tá? Pode passar, por favor. E aí, esse quadro aqui, para quem teve acesso ao artigo que eu enviei como sugestão de leitura, é o que a gente utiliza para fazer todas essas práticas, né, que nós temos aqui no grupo, tá? Então, hoje eu acho que nós estamos desenvolvendo 16 pesquisas, se eu não me engano, relacionadas ao DUA, entre mestrado, doutorado, e a gente parte desse planejamento. Então, é um planejamento muito parecido com o que a gente está acostumado, né? Mas aí tem aqui 2 características diferentes aí do que a gente está acostumado como um planejamento padrão, né? Que a primeira é trazer a característica da turma como o primeiro item para se pensar no planejamento, né? Muitas vezes,
quando tem essa característica da turma, ele aparece em outro lugar que não é o primeiro. Mas no DUA, isso é primordial. Não adianta eu querer começar a pensar numa prática se eu não sei quem são meus estudantes. Tá? Eu costumo dizer que há duas formas um planejamento DUA não dar certo. Lógico, pensando que no planejamento DUA, como o próprio CAST diz, a gente precisa do suporte de especialistas, o professor ele não precisa ser especialista em nenhuma das deficiências, tá? Porque a gente vai ter que ter esse profissional que vai auxiliar, mas o planejamento DUA, então, pensando que a gente tem o suporte, tá? Tem todas as características que o DUA prevê, ele não vai dar certo se a gente planejou e naquele dia o estudante não está bem, tá? Sofreu, né? Veio com alguma... A gente sabe que às vezes a gente não está bem, né? Aconteceu alguma coisa em casa, aconteceu alguma coisa na rua, e a gente chega onde a gente está, não, mas hoje não adianta. Pode ser o melhor professor do mundo a explicar, a querer interagir, a gente não vai conseguir, tá? Então, isso pode acontecer na nossa sala de aula. E aí o nosso planejamento não vai dar certo. E segundo, o professor pensa que conhece os estudantes, mas não conhece. E aí o DUA também não vai dar certo. Tá? Então, são os dois momentos aí que eu vou... E o DUA não é improviso, tá? Então, uma vez escutei, assim, uma professora dizendo que, eu estava aplicando uma avaliação, aí, de repente, o aluno disse que precisava usar a calculadora, e aí eu deixei usar a calculadora, então eu estou fazendo o DUA. Não, você improvisou. Porque se o aluno precisa utilizar a calculadora, você deveria saber antes que ele precisa usar a calculadora. E aí você já teria planejado o uso da calculadora para aquele estudante ou para todos os estudantes. Essa é a característica do DUA. É para aquele estudante e para todos os outros que necessitarem também de utilizar, ou que queiram utilizar. Às vezes eu não sei que tem outros estudantes que necessitam, mas eu vou possibilitar que todos façam, todos utilizem. Tá? Até porque ocorre assim, por exemplo, quando nós temos um estudante autista em sala de aula, na classe comum, e a gente faz uma avaliação diferenciada, ou faz uma metodologia diferenciada, muitas vezes ele chega e diz para a gente que ele não quer diferenciado, porque ele está se sentindo excluído das demais atividades. E quando eles têm essa autonomia mais de falar, geralmente já estão lá mais no ensino médio, muitas vezes, né? E eles chegam e falam, não, eu não quero. Não quero porque os meus colegas não estão fazendo. Tá? Então, a gente tem que pensar de que forma que eu vou fazer para que todos façam a mesma atividade ou possibilite que as pessoas utilizem diversos recursos. Né? Bom, aí vem o conteúdo, objetivo, recursos. Aí nós começamos, lógico, dentro de um planejamento, ver ações que nós vamos trabalhar. E nós aqui no grupo, o que a gente faz? Para cada ação que nós estamos planejando, a gente vai verificando quais são as considerações do DUA que estão relacionadas àquela ação. Tá? Então, lembrando que hoje a gente tem 36 considerações, que são os antigos pontos de verificação, tá? Antigamente chamava-se ponto de verificação, mas agora a gente chama de considerações. Foi alterado o nome porque pontos de verificação parecia que era um checklist, né? Todos eles tinham que estar presentes. Não. São considerações que estão ali, que são sugestões. E aí a gente tenta fazer essa relação no sentido de tentar proporcionar mais recursos para o nosso estudante. Então, eu penso lá numa ação, eu verifico, essa ação aqui está muito relacionada com essa consideração, com essa e aquela. A gente vai fazendo essas anotações, depois a gente só verifica se teve alguma consideração que não foi atendida, que não está contemplada, na verdade, não atendida, mas que não está contemplada, e que poderia ser contemplada se eu fizesse uma alteração em alguma das ações. Aí a gente vai lá, altera as ações e faz esse olhar de vai e vem aqui, só no sentido de que, quanto mais considerações a gente tiver contempladas, a gente tem uma hipótese, né, que essa prática seria potencialmente mais inclusiva, tá? E é lógico, aí as avaliações, a gente atribui os vários tipos de avaliação. O DUA, ele não exclui nenhum tipo de avaliação, a gente pode continuar tendo a avaliação escrita, individual, sem problema nenhum, mas não só ela, tá? Porque vai ter aluno que vai demonstrar muito bem o conhecimento por esse tipo de avaliação, ok, mas tem aluno que não. Então, é para esses alunos que não, que eu preciso possibilitar uma outra forma de avaliação, tá?
Então, é isso que a gente tem que deixar claro, que não se exclui. O DUA, ele é muito, vamos dizer assim, como a sua própria, como a gente diz, ele é tornar o currículo flexível. Então, ele é muito flexível nesse sentido também. Tá? No texto, a gente explica um pouquinho mais como que a gente faz ali. Pode passar, por favor. Então, aqui nós temos algumas das pesquisas que estão sendo desenvolvidas, elas partem desde a formação do professor, e cursos de formação para professor pautados no DUA, né? Como trabalhar o DUA quando se tem um professor e um professor corregente, né? Ou um segundo professor, como é chamado em outros estados, né? Ou um professor auxiliar, que é um professor às vezes que vai trabalhar especificamente com o público atendido pela educação especial, tá? Nós temos práticas que trabalharam DUA para estudantes com altas habilidades, o DUA em espaço maker, tá? Que mais? A formação docente para o desenvolvimento de tecnologia assistiva, com planejamento pautado no DUA, certo? Implementação do DUA em uma rede educacional da região metropolitana de Curitiba. Então, nós temos diversas pesquisas aqui estando em desenvolvimento, tá? Pode passar, por favor. Aqui, eu acho que por causa do tempo, eu só vou passar muito rápido, só vou dizer o que eu iria trabalhar aqui, porque isso daqui é um artigo, ele tem duas versões, vamos dizer assim, que um é esse que está em título em inglês, e tem um que foi publicado em evento, que ele está traduzido em português, mas com algumas considerações a menos, tá? Alguns textos a menos, esse em inglês ele está mais robusto. Mas de todas as pesquisas que a gente tem desenvolvido no grupo, a gente já consegue determinar algumas recomendações, tá? Então, de como tem que ser essa prática para desenvolver algo no DUA. Então, uma delas, a primeira, que a gente sempre faz nas nossas pesquisas e está dando muito certo, é trazer primeiro um primeiro momento de discussão com os estudantes sobre aquilo que vai ser trabalhado. Então, numa roda de conversa, ou eu vou repertoriar, de repente, trazendo, por exemplo, esse artigo aqui vai falar da construção de jogos. Então, vou trazer vários tipos de jogos para que esse estudante, eles vivenciem esses tipos de jogos, né? Aqui nessa prática, como eles vão construir, depois eles vão ter que escolher algum tipo de jogo, então eles precisam saber desses jogos. Mas é dar voz para o estudante no primeiro momento, para saber aquilo que eles sabem sobre aquele conteúdo, quais são as ideias, e aí o professor vai fazendo a mediação, tá? Nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está criando o engajamento desses estudantes para a aprendizagem. E, ao mesmo tempo, eu estou trazendo diversas formas de representação, porque no momento que eu trago um jogo, eles estão tendo ali uma questão visual, mas eles vão estar trazendo, vão ter também a questão manipulativa. Mas se eu quiser trazer um pouquinho mais das histórias dos jogos, eu trago um vídeo sobre essas histórias, tudo na mesma aula, tá vendo? Eu trago ali e vou trazendo as coisas, né? Eu vou trazendo recursos para que essa aula ela se movimente e os alunos queiram aprender. Quando a gente faz depois, num certo momento, com que os estudantes decidam que jogo eles vão construir, e aqui foi nas duas práticas que são comentadas, eles escolheram um tipo de jogo na turma, por meio de votação, eles tiveram engajamento também de decidir, e uma questão democrática também, né, de saber que a maioria ali, nesse caso, vai ser o jogo do que a maioria decidiu, mas eles tiveram uma voz dentro da sala de aula para definir, e depois eles vão definir o jogo, a temática do jogo deles, aí cada grupo menor escolhe a sua temática. Mas vejam, eu estou dando voz para esse meu estudante. Né? Estou fazendo com que esse estudante se engaje, que ele queira aprender. Né? Pode partir, por exemplo, inclusive, de que jogos os pais jogavam, antes da professora até trazer quais são os jogos. Tá? Então, tem várias formas. É isso que a gente precisa. Às vezes, não precisa ser uma aula toda trabalhando nesse sentido. Tá? Às vezes, 5, 10 minutos antes de iniciar um conceito, fazer com que tenha esse engajamento, que é fazer uma interligação com conhecimentos prévios,
que é algo que o DUA também prevê. O DUA indica, né, dentro das considerações, que é ativar conhecimentos prévios. Então, veja, eu estou ativando conhecimentos prévios, eu estou trazendo diferentes formas de representação, eu estou fazendo engajamento com esse meu estudante, eu estou aplicando o DUA. Diversas considerações do DUA ao mesmo tempo. Por isso que lá naquelas ações, eu sempre gosto de trazer ao lado o que eu estou trabalhando do DUA para aquela ação. Para eu ver que eu estou trabalhando. E aí vão ter algumas outras considerações que, de repente, eu não trabalhei, mas eu posso, será, engajar? Eu posso articular em alguma ação? Posso, talvez fazendo uma alteraçãozinha ou outra. Né? Por exemplo, nessa prática, aí se eu trago uma música, eu já tenho uma outra consideração lá do DUA que fala que é trazer recursos auditivos, tá? Ou eu vou fazer uma explanação, sabe? Então, a gente vai pensando nessas recomendações que o DUA nos traz e vai incrementando a nossa prática, tá? Pode passar os próximos, acho que 9 slides, por favor. Pode passar, vai ter o 10, aí depois pode passar, ok. Então, aqui, pode só voltar um pouquinho o anterior, por favor. Isso. Aqui é o mesmo artigo, só que em língua portuguesa. Então, veja, eu também estou disponibilizando dois tipos de línguas, né? Lógico, um deles, esse daqui, que está em língua portuguesa, ele tem algumas considerações a menos, não está tão bem elaborado, vamos dizer assim, porque foi para um evento, o outro foi para um artigo científico, numa revista científica. Mas isso também o DUA prevê, né? Que eu preciso esclarecer vocabulários, que eu preciso trazer a questão de... como é que ele chama? Eu não vou me lembrar bem a palavra certinha. Mas seria até... Vamos pensar em uma questão de tradução de termos desconhecidos. Então, eu trouxe aqui um texto, estou indicando um texto em inglês e estou indicando um texto em português. Eu estou fazendo de uma certa forma que vocês tenham acessibilidade ao conteúdo, tá? Pode passar. E aí, para quem tiver interesse, eu tenho uma página que é do grupo de pesquisa, que é geptel.fpr.br. Lá nós temos 3 e-books que já foram publicados, relacionados a desenho universal e desenho universal para aprendizagem. Totalmente gratuito, podem baixar lá, tá? Pode passar, por favor. E aí, seria isso. Eu termino dizendo, então, que a educação... Faltou voz aqui, só um pouquinho. A educação verdadeiramente inclusiva, ela é flexível, acolhedora e valoriza a singularidade de cada educando, promovendo a equidade e a formação de cidadãos engajados, tá? Agradeço a Daniane aqui pelo convite, agora eu fico aberto aí a discussões, né? Eu acho que eu estendi um pouquinho no tempo aí, mas estou aberto aí para as discussões, tá bom? Estendeu não, professor, foi ótimo. Coloquei aqui no chat, pessoal, o link, tá? O site do GPTEL, e não deu tempo de eu colocar o outro, não. Mas eu já vim aqui, já coloquei esse material também, o e-book, volume 1, 2 e 3, que o professor havia comentado. Uhum. Muita gente no chat, professor, enquanto o senhor falava, pedindo material. Uhum. Principalmente o texto, né? O texto é porque a gente deixa o texto disponível para o grupo, né? E porque fica mais difícil a gente conseguir enviar para quem vai fazendo as inscrições, concorda? Tem pessoas, sim, por exemplo, que fizeram inscrições ontem, então fica mais difícil de ver o material. Então a gente disponibiliza com uma certa antecedência para os integrantes do grupo, mas eu já deixei ali as informações, Jackson já confirmou. Quando o Jackson percebeu que Daniane se enrolou na informação, foi ali me socorrer, porque eu coloquei ali para o pessoal, quem tiver interesse no texto, é só enviar um e-mail para a gente. Aí o pessoal começou a entender, deixar o e-mail aqui no chat, né? Entendi. Aí Jackson foi e consertou ali para mim. Jackson já deixou. Quem tiver interesse, envia um e-mail para a gente, uma mensagem, tá? No nosso e-mail, e a gente vai disponibilizar o texto que o professor enviou, sim, sem problema algum, tá bom? Teve alguém também que perguntou sobre o slide. O slide eu respondi, é o professor. Então, se o professor liberar... Não pode enviar. Pode? Então, pode sim, com certeza. Tá?
Então, só vocês enviarem um e-mail para a gente, que a gente, então, passa para vocês esse material que o professor disponibilizou, tá bom? Sim. Gente, quem tiver, já tem aqui já o pessoal parabenizando, já agradecendo, professor Anderson, mas antes de eu chegar nesse finalmente, eu tenho uma pergunta, sim. O pessoal também que tiver interesse, a gente já avisou, pode levantar a mãozinha para poder falar ou sinalizar, tá bom? Ou pode colocar a pergunta no chat também. Mas aí eu fiquei imaginando, na hora que o senhor comentou, né? Muitos professores acreditam que estão utilizando de DUA. Dani, desculpa. É quem está interpretando, porque o Kerson e a Tayana, os dois estão sem câmera para mim, por favor. Obrigada, Jackson. Na ordem sou eu. Obrigada, Tayana. Obrigada. Tayana, Jackson. Obrigado. E aí, o que eu estava pensando é o seguinte, no momento que o senhor havia comentado sobre alguns professores acreditarem que estavam utilizando de DUA, e na verdade não era DUA, não estão utilizando DUA, eu fiquei imaginando aqui, quais os principais equívocos, então, que esses professores acabam cometendo ao eles tentar aplicar o DUA nas práticas pedagógicas? Exatamente, não conhecer o estudante, né? Então, é naquele sentido, assim, de que quando a gente começa a fazer a formação também, e a gente diz, tem que disponibilizar diversos recursos, o DUA diz que tem que flexibilizar os recursos, aí o professor chega e nos diz, mas hoje eu utilizei vídeo, amanhã eu estou programado para utilizar um cartaz, depois da manhã eu vou utilizar uma música. Não, isso não é fazer DUA. Isso é continuar seguindo com a nossa proposta. Né? Quando eu digo que utilizar o DUA para aquele mesmo conteúdo, eu tenho que disponibilizar diversos recursos ao mesmo tempo, porque eu vou ter estudante que vai se dar muito bem na aprendizagem se eu estiver lá na frente falando, né? Ou seja, a oralidade para ele é muito boa para aprendizagem. Mas tem outro que vai precisar de um texto escrito para complementar, né? Para entender. Então, se eu tenho esses casos na minha sala de aula, por isso que eu preciso conhecer o estudante, eu vou ter que disponibilizar um texto ao mesmo momento que eu estou falando, porque a fala para um certo estudante não vai adiantar. Então, o texto precisa estar disponibilizado. E aí, nesse texto, se eu tenho um estudante que vai aprender melhor, né, ou só vai ter acesso ao aprendizado se tiver imagens, nesse mesmo texto, eu já trago representações gráficas ali, tá? Mas de repente eu tenho um estudante que precisa de ter um vídeo. Então eu posso trazer um QR Code nesse texto que vai jogar para um vídeo. Então veja, eu estou trazendo diversos recursos. Lógico, eu preciso ter o recurso também do tablet, do celular, seja o que for na sala de aula. Então veja, eu posso estar lá na frente fazendo a explanação e ter um estudante que está acessando um texto escrito, porque ele precisa do texto escrito. Mas ao mesmo tempo que eu estou explanando, eu também tenho um estudante que está vendo uma imagem, está fazendo a relação com aquilo que eu estou falando. Tem outro que está vendo alguma imagem dinâmica, né, em vídeo, e está fazendo a relação com aquilo que eu estou falando, ou com o que está escrito. Tá? Isso é fazer DUA, é trazer diversos recursos ao mesmo tempo. Tá? É fácil? Não é fácil. Tá? Não estou entrando no mérito se é fácil ou se não é fácil. Vai ser fácil quanto mais vezes a gente fizer, com certeza. Porque aí a gente aprende. Né? Tudo nas primeiras vezes é muito difícil. Tudo. Né? Eu lembro aqui quando eu ia para as aulas de laboratório, na educação básica, as aulas de informática ali no ano de 2002, 2003, que foi o boom, né, dos laboratórios de informática. Gente, era muito ruim dar aula no laboratório de informática. Muito ruim. Eu cansava mais indo para as aulas de laboratório de informática do que ficar na sala de aula comum. Mas eu desisti? Não desisti, porque eu sabia que depois, com certo tempo, tudo ia os alunos, né, porque era uma novidade para os alunos, não sabiam nem apertar onde que ligava o computador, eles não sabiam. Hoje em dia, ligam um tablet melhor do que a gente, né, fazem as coisas melhor do que nós. Eu tenho uma filha aqui de 7 anos, que às vezes ela fala umas coisas, fala de onde você aprendeu? Ela no YouTube. Falei, que hora que você viu isso? A hora que eu estava vendo o desenho, passou a mensagem ali do YouTube, lá uma propaganda que dizia isso. Eu falei, então tá.
né? Temos que cuidar mais, né, do YouTube. Então, assim, é trabalhoso? No primeiro momento vai ser trabalhoso, a gente vai ser trabalhoso. Mas a gente precisa iniciar. Se a gente não iniciar, vai continuar sendo trabalhoso, na verdade, o resto da vida. Tá? E tinha uma outra pergunta também, né, Daniane? Qual que era? Então, por que eles acham, né? E você tinha me feito alguma outra pergunta? É porque ficou uma pergunta grande, mas já foi isso aí mesmo. Eu tinha perguntado, comentado, né, que vários professores vão achar que estão utilizando o DUA e não estão utilizando, né, e aí eu estava pedindo a sua opinião, acho que foi perguntando e a questão do improviso também, né, como eu comentei ali da calculadora durante a fala, né, pensam que o flexibilizar é isso, no momento que aparecer na sala de aula, então eu vou flexibilizar, vou autorizar. Não é, gente. DUA é planejamento, a gente tem um planejamento, tá? E veja só, essa questão do DUA com a calculadora foi comentado num curso que eu estava fazendo junto com o professor Eládio, lá na Espanha, e o professor Eládio foi muito bem enfático, assim, ele virou para a professora e falou, não, você não faz DUA, isso não é DUA, porque você improvisou. Você não sabia que o teu estudante precisava do uso da calculadora. Bem enfático mesmo, assim. Né? E pela sua fala também, a gente acaba percebendo também que, às vezes, usar metodologias ativas pode estar pensando que isso é DUA também. Exatamente. Né? Na sequência, eu iria justamente perguntar sobre essa questão, né, de quais os primeiros passos, então, que o senhor iria sugerir para que os professores, principalmente da educação básica, que os professores em geral, né, implementassem para utilizar o DUA. Mas na sua própria fala, quando você dá aqueles vários exemplos, acho que isso também se encaixa, né? Sim. Eu acho que a gente fecha, então, com a última pergunta que eu vou colocar. Tendo em vista os cursos de licenciatura que a gente tem ultimamente no Brasil, o senhor acredita que eles estão preparando esses futuros profissionais para trabalhar com os princípios do DUA? Não, nem com os princípios do DUA, nem com o princípio da inclusão. Tá? Porque, vejam só, aqui nós temos um curso que lógico, na Universidade Federal tem diversos cursos. Eu atuo, às vezes, no curso de matemática, sou coordenador do PIBID, da matemática. Nós não temos uma cadeira que fale sobre educação inclusiva dentro do DUA. Eu tenho uma disciplina optativa, que eu criei para o curso de expressão gráfica, que é bacharelado, para trabalhar projetos inclusivos, e eu ofereci para o curso de matemática. Então, quando eu oferto essa disciplina, eu abro vagas para o curso de matemática também. E aí eu faço uma mescla dos dois cursos, porque o curso de expressão gráfica vai trabalhar com essa questão das produções dos materiais didáticos, que foram até aqueles materiais que eu mostrei durante a apresentação. Mas o pessoal da expressão gráfica não tem a questão da educação, e a questão da educação não tem a questão de como elaborar o material. Então, eu junto eles para desenvolver algo mais específico voltado para a educacional. Mas nós não temos nenhuma cadeira voltada para a educação inclusiva. Lógico, tem licenciaturas que trabalham em educação inclusiva? Tem, né? Aqui na Universidade Federal nós temos o curso de pedagogia, que tem cadeiras, lógico, da educação inclusiva, e temos o curso de pedagogia EAD na Universidade Federal do Paraná, que vai ter uma cadeira sobre desenho universal para aprendizagem. Então, dentro das disciplinas, uma delas vai ser desenho universal para aprendizagem, que eu achei, assim, algo fantástico, né? Já estou me candidatando aí, já me candidatei, na verdade, a ser professor, apesar de que é outro departamento, outro setor, porque a gente é dividido em setores, né? Falei, olha, mas eu estou aqui, trabalho desde 2020 com DUA, e podem contar comigo quando precisarem aí. Já se colocou à disposição. Já me coloquei à disposição, já falei com um monte de gente aí, né? Porque às vezes eu vejo algumas coisas nesse sentido, sabe? De que... do que realmente é o DUA, às vezes até sendo repassado por algumas pessoas que estão iniciando, lógico, essa questão do estudo do DUA, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai sabendo realmente. E eu falei, não, então deixa que eu, já que aqui na universidade a gente faz sempre as pesquisas, né? Na universidade não aparece quem trabalha com DUA, só aparece eu. Falei, eu e a professora Priscila, a professora Elisa, que estamos no mestrado, né? Mas a professora Priscila e a professora Elisa não são professores da universidade, são colaboradores externos. Falei, então deixa que eu assumo essa disciplina aqui, se quiserem, né?
Se não quiserem, lógico, eu me coloquei à disposição, né? Aí vai depender deles. E a realidade é essa mesmo. A gente vai ter as disciplinas, componentes de educação inclusiva, mas ali, se a gente imaginar o FSB mesmo, são 30 horas para você falar ali, né, uma ementa todo, um ementário todo, e são poucas horas que a gente tem, pouco tempo que a gente tem para poder falar sobre DUA especificamente, né? Exatamente. Então, ai, professor, a gente vai ter que encerrar. Tá tão bom, né? O pessoal tá aqui ainda, ó, já são 20h22 e o pessoal tá aqui com a gente. Mas a gente vai ter que encerrar. A gente vai deixar uma portinha aberta aí para a gente fazer outras atividades, pensar em umas parcerias entre os grupos, né? E fazer umas outras atividades. A gente tem em setembro o Encontro Nacional de Educação Especial Inclusiva da UFSB e, né, algumas coisas a gente pode ir considerando aí até lá. Gente, muito obrigada a todos. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor, mas antes de eu pegar o professor, eu preciso agradecer também aos intérpretes de Libras que estiveram com a gente mais uma vez, a Kátia, então, do Instituto Rita de Surdos em São Paulo, o Kerson da UFSB, a Mileide do IFBA, a Tayana da UNEB, o Luiz Felipe aqui da Unifespa, a Maria Leidiane da Unimontes e a Raimires de Brumado. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada também à equipe organizadora que pôde deixar esse evento disponível para que todos pudessem participar, aos integrantes do GPI, e mais uma vez eu quero agradecer ao professor Anderson por estar aqui com a gente, por compartilhar os seus conhecimentos sobre DUA, gratidão. Muito obrigada também a todos os presentes. Eu vou passar a palavra para o professor Anderson para poder se despedir do pessoal. Já colocaram ali no chat fotinha. Sim. Vou passar a palavra para o professor primeiro, e aí a gente vai para a foto, pode ser? Ok. Eu que agradeço, Daniele, pelo convite, né? É sempre bom estar discutindo, tá? Que precisarem da gente, se quiserem marcar um outro encontro para a gente discutir mais sobre o DUA, sem problema nenhum, tá? A gente fica aí de portas abertas mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ir discutindo, compartilhando aquilo que a gente trabalha, né? O que a gente faz e que a gente vê que está dando certo, né? Então, aquilo que a gente vê que está dando certo, eu acho que a gente tem que ir partilhando, né? Acho que seria isso. Agradecer só. Muito obrigada, professor. Valeu.